O livro de hoje se chama A Feia Noite. Faz parte da coleção Rocinante. Foi publicado pela editora Sete Letras e é da autora Simone Campos. Esse foi o segundo livro da autora e foi lançado em 2006. Essa daqui é a capa. É de um papel diferente, é como se fosse aqueles papéis reciclados. Uma cidade ficando careca, deixando crescer e penteando para o lado. Santos se perseguindo pela parte excomungada do dia. Prostituições financiando ascensões espirituais. Assombrações pré-cabrianas e pré-atarianas. Marqueteiras de lentes e cabelos mutantes. Gente fugindo de robô gigante berrando com as mãos pro alto. Abajures e daimers no mínimo. Androides com defeito. A Feia Noite é uma fábula. Como fábula, não opera em nível imediato. Ao contrário, está aberta a várias interpretações. Destecendo a trama que nos tornou como somos hoje, retoma velhos dilemas e cria novos, além de retratar com humor negro a geração pulso único, do afrouxamento dos costumes, da mediocridade generalizada e obrigatória. Há uma oportunidade rara que se oferece, que é uma tábua entre dois navios. Você está confrontado com uma situação que vai estritamente contra todos os seus princípios nessa situação. E somente nessa situação você recebe o dom de abandonar todos eles. Maria Luísa parece ter atingido a inconsciência, que vem depois da consciência plena. Uma bode... Não sei falar isso aqui, gente. Basicamente é uma palavra tipo indiana para dizer evolução, algo assim. Mas anda cansada de aceitar doces de estranhos e entrar em seus carros. A única coisa que parece funcionar é continuar trocando o dia pela noite quando a cidade se mostra do avesso. Veias abertas, um mundo de espelhos. O sucesso de Francisco na carreira de marqueteiro político não o impede de procurar ter escrúpulos. Solitário e regrado de inteligência aguda, sobrevive colecionando obsessões e adjuvantes químicos. Pouco a pouco, de antepóda conterrânea, Maria Luísa passará a ocupar o estranho posto da nova obsessão de Francisco. Neste idílio turbulento, ética e nobreza serão vistas por ângulos reveladores. A questão é quem vai desencaminhar quem. Aqui tem falando um pouquinho sobre a autora. A Simone Campos, ela é tradutora e escritora. Seu primeiro romance no shopping foi publicado pela Sete Letras nos anos 2000. Desde então, participou de diversas coletâneas de contos, entre elas Geração 90, Os Transgressores, da editora Boitempo. E 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura, da editora Record. O livro contém apenas 103 páginas, mas é bem denso. E ele chega até a ser um pouco difícil na leitura, porque mistura passado e presente e vários devaneios dos personagens. Então tem hora que você está lendo a história pela perspectiva do Francisco, tem hora que você lê pela perspectiva da Maria Luísa e hora que uma terceira pessoa, né, o narrador, conta a história de ambos os personagens e como eles interagem. Então você tem que prestar muita atenção, porque em uma mesma página pode ter os três, entendeu? A versão da Maria, a versão do Francisco e a versão do narrador. Então, e nem sempre elas são compatíveis com a realidade, porque esses dois personagens, eles veem a vida de uma forma muito diferente. Para vocês terem noção, o personagem principal, ele é o Francisco. Ele é um homem de meia idade, ele tem 37, vai fazer 38 anos. Ele trabalha como freelance, o trabalho dele é marqueteiro político. Então, principalmente em época de eleição, é quando ele mais trabalha. E ele era casado, ele tinha o sonho, ele já era casado há alguns anos com a esposa dele, Amanda, eles tinham sonhos de terem filhos e tal. Eles moram numa casa confortável, tem quarto já separado para as crianças e tudo, sendo que a Amanda nunca engravida. E o relacionamento deles vai caindo numa rotina
que aos poucos os dois estão basicamente morando juntos, mas não são mais um casal, sabe? Tanto que toda aproximação que ele tenta ter da Amanda, a Amanda dá um jeito de se desviar dele, falando que tá com dor de cabeça, ou que tá com diarreia, ou que tá passando mal. Ela começa a ficar viciada em alguns remédios, ela começa a fumar demais. Ela, pra vocês terem noção, gente, tem noites que ela chega do trabalho dela, ela senta no sofá e ela fica fumando, olhando o próprio reflexo, assim, dela na televisão, sem ligar a televisão, sabe? E eles não conseguem ter uma conversa nem nada. E o Francisco, ele continua tentando salvar esse casamento, mas não tem jeito. Tem um dia que ele simplesmente chega do trabalho e percebe que a Amanda foi embora e levou todas as coisas dela e algumas coisas que eram do casal. Ele percebe a casa toda bagunçada, álbum de fotos, tudo assim revirado, sabe? E aí os dias dele vão se tornando cada vez piores, porque querendo ou não, ele tinha uma rotina ali com a esposa dele. Aí depois que ela vai embora, ele começa a se entregar às bebidas. E como o trabalho dele é tipo um freelancer, ele não trabalha todo dia, ele começa a ficar muito trancado em casa, ele começa a desenvolver paranoias, ele fica refletindo como se a vida dele tivesse acabado. E aí ele sai de casa pra comprar mais bebidas e tal. E numa dessas, ele acaba levando uma garota de programa pra casa dele. Sendo que ele tava tão bêbado, gente, que ele simplesmente ele transa com essa garota de programa. E isso acontece assim numa rua. Eles não vão nem pra um hotel nem nada. Ele transa com ela assim no capô assim, do carro dele. E aí depois que eles terminam, ela dá a volta e entra no carro dele e ele acaba levando ela pra casa, sendo que assim, ele não lembra direito dessas coisas, sabe? E aí ele vai pra casa, ele dorme e no dia seguinte ele acorda com uma ressaca. E quando ele levanta pra poder ir urinar, que ele vai passando pela casa, ele percebe que tem alguém no quarto de hóspedes, né? Que o quarto que ia ser dos filhos, que ele acabou não tendo, acaba virando quarto de hóspedes pra quando tem alguma visita. E aí ele descobre uma garota de 21 anos dormindo lá e ele não faz ideia de quem ela é. E ele fica assim com uma ressaca moral gigante, sabe? Porque ele é daqueles caras que gosta de ser moralista, de ser conservador, de fazer as coisas toda direitinha. Os amigos dele zoavam, né? Que ele não foi um cara que namorou muito. Quando ele ia pras festas, ele cismava com uma mulher e quando ele ficava com aquela mulher, ele ficava com ela a festa inteira. E agora ele tinha ficado com uma garota de programa, que era uma coisa, uma puta, né? Que na visão dele era uma pessoa suja, e de repente essa pessoa suja estava na casa dele. Então ele começa a ter vários pensamentos ruins sobre ele mesmo e a ver a Maria Luísa, que ele não sabe nem ter certeza se esse é realmente o nome dela, como uma coitada, sabe? Sendo que ao longo do livro a gente vai descobrindo várias coisas sobre ambos os personagens. Ele vai criando afeto por ela, acaba se apaixonando por ela. E ela vai dormindo na casa dele, vai ficando como se fosse uma hóspede mesmo, sabe? E como ela tá lá como hóspede, ela não paga nada. Ele começa a bancar ela e ele começa a tentar pegar os hábitos dela pra ele. Por exemplo, ela não dorme de noite. Ela tá acostumada com a vida dela de garota de programa, então ela passa a noite e madrugada acordada. E aí ela dorme o dia inteiro e ela levanta de tarde, sabe? Ela levanta assim no final da tarde pra tomar banho, pra comer e tal. Ela tá acostumada a comer quentinha, salgadinho. Ela não sabe fazer os serviços de casa. Mesmo tendo ela em casa, ele não tem mais empregada, porque a empregada foi despedida depois que a Amanda, né, a esposa dele, foi embora. Ele passou a realmente ficar sozinho. Então ele vê na Maria Luísa um apoio, sabe? Porque ele realmente estava se sentindo muito sozinho. E aí ele pensa assim, nossa, ela é uma vítima da sociedade, ela é uma garota jovem, bonita. Ele descobre que ela é uma moça muito inteligente, gente. Ela é super boa com matemática, ela faz contas, assim, sabe fazer conta de cabeça. Ela é boa com a música, pra vocês terem noção, ela sabe tocar saxofone. Ele também sabe, inclusive ele tem um saxofone na casa dele, mas ele toca mais assim, pra animar os amigos e tal, em resenha, sabe? Não é uma coisa que ele leva a sério. E quando ele vê ela tocando pela primeira vez, ele fica chocado de ver que ela realmente tem um talento, que ela poderia ser uma musicista, por exemplo, e ela tá desperdiçando a juventude dela nas ruas, sabe? Sendo que o plot vem daí, porque com o tempo ele descobre que
Ela não virou garota de programa por falta de oportunidade, porque ela poderia conseguir facilmente algum trabalho, tanto pela aparência dela quanto pela inteligência dela e tal. Mas ela simplesmente se acostuma com a vida noturna, ela se acostuma a uma forma como se ela estivesse fazendo quase uma caridade. Porque ela depende daquele dinheiro para sobreviver, mas ela não fica com vários homens só porque ela precisa de dinheiro, ela fica porque ela quer, sabe? E aí, com o tempo, vai contando sobre a história dela, que ela foi criada só pela mãe. Ela não chama a mãe dela de mãe, ela chama a mãe dela de Heloísa. Toda vez que tem algum relato falando sobre a família dela, sobre a mãe dela, né? No caso da família dela, só comenta um pouco da avó. E dá pra ver que ela não tem muito apego nem pela avó e nem pela mãe. A mãe dela ela chama direto de Heloísa. E aí ela fala que ela era assediada desde criança, que um vizinho dela da ótica, que tinha uma ótica no prédio, né, embaixo de onde ela morava, dava em cima dela desde que ela tinha 10 anos de idade, que aí no aniversário dela, ela contou para os amiguinhos dela que ela estava incomodada com aquele cara olhando estranho, e o amigo dela, o Guilherme, ele decide montar uma emboscada pro cara da ótica, né, que ficava dando em cima dela, que era basicamente convidar ele para falar com ela no dia do aniversário dela, quando a casa tava cheia. Esse cara foi induzido aí no quarto dela, e aí depois que ele foi pro quarto dela e começou a dar em cima dela, mesmo não respeitando o fato dela ser uma criança, ela grita muito alto e faz a mãe dela ir no quarto e ver aquele homem adulto no quarto dela. Então, o cara foi preso e tudo mais. Foi preso, mas depois foi solto, gente. Porque fizeram um corpo de delito nela e tal. Aqueles exames, assim, físicos pra ver e viram que o cara nem encostou nela e tal. Que só deu em cima dela. Não que não seja crime dar em cima dela, mas como não tinha nenhuma comprovação que ele estava cometendo realmente um crime assim maior, então ele acaba sendo solto depois. Ela fica com muito medo dele tentar se vingar de alguma forma. As pessoas do bairro quebram a ótica dele toda, que era o único sustento que ele tem. Ele fica mal visto pela cidade toda e acaba indo embora. E aí ela conta isso pro Francisco com uma certa dor, sabe? Porque ela sente como se ela tivesse acabado com a vida daquele vizinho, sabe? Mesmo ela sabendo que era muito errado também ele ficar dando em cima dela. Ela, quando tinha 12 anos e meio, ela foi abusada por um cara, por um homem bem mais velho também que ela. Então, assim, ela foi juntando muitas mágoas e vendo o sexo como se fosse quase como uma moeda de troca, como se fosse a finalidade da vida, sabe? E isso é muito triste, porque ela é uma pessoa que ela realmente teria várias perspectivas diferentes de trabalho, porque ela é uma pessoa talentosa e tal. Então, o Francisco, quando fica sabendo dessas coisas, ele fica se sentindo cada vez mais com pena e com mais vontade de cuidar dela, sabe? E apesar dela estar dormindo direto na casa dele, eles não têm nenhum contato físico. Apesar, assim, do desejo dele. Ele fica com muita vontade de ter contato físico com ela. Ele se sente totalmente atraído por ela. Ele sente impulso, sabe, de tentar beijar, de tentar tocar. Mas ele não faz exatamente por essa vida cruel que ela já teve. Ele tentar mostrar pra ela que existem homens diferentes, sabe? E aos poucos ela vai conseguindo ver ele também como se não fosse uma pessoa só provedora e, tipo, ela consegue perceber que ele não enxerga ela como se fosse só um pedaço de carne como os outros homens a veem, tá? Então, isso é um diferencial também da relação deles. O amigo, né, do Francisco, o Geraldo, ele chega de viagem por causa dos compromissos políticos. E aí, quando ele descobre, né, que o Francisco já estava com outra mulher em casa, porque a Amanda tinha ido embora há pouquíssimo tempo, ele até fala que ele pode se prejudicar na justiça, que a ex-mulher dele pode dizer que ele já tinha uma amante fora e tal. E ele fala que não é uma amante, que eles não têm nada, e o Geraldo fica chocado. Ele fala assim: nossa, como assim? Já tem uma moça morando na sua casa há umas 2 semanas, como vocês não têm nada? Ela te ajuda a pagar as contas, pelo menos? Ela limpa a casa? E aí o Geraldo fica cada vez mais chocado, porque ele descobre que não, ela não ajuda a pagar a conta, ela não limpa a casa, ela não faz comida, ela não transa com o Francisco. Então, assim, ele pega e fala que o Francisco tá sendo muito otário, que ele devia se aproveitar dela sim, porque ela tá tirando proveito dele, porque ela poderia estar na rua ganhando dinheiro dela e ela tá lá com ele e tal, que qualquer homem
mataria os desejos que tem e todo tipo de vontade com ela e tal. No começo, gente, nos primeiros dias, a Maria Luísa até se insinua, sabe, pra ele, assim, pra eles terem algo. Sendo que ele não consegue, porque ele fica se sentindo culpado, ele tem uma ressaca moral sobre isso, então ele acaba não conseguindo, mesmo ele tendo muita vontade, e aí ela começa a ver ele como um amigo, sabe, não como um cliente. O nome do livro é A Feia Noite, exatamente por causa das noites e das madrugadas de crise existencial dos dois personagens. Como ele se sentia muito sozinho, assim, no início, ele tentou seguir o ritmo de vida dela, sabe? Ele passou a dormir amanhã em pedaço da tarde e ficar acordado com ela à noite e madrugada. E aí, nessas noites e madrugadas, eles conversam, eles saem pra barzinho pra encher a cara, eles voltam bêbados pra casa. No início, cada um dorme num quarto, ele dorme no dele e ela dorme no quarto de hóspede, né? Depois eles passam a dormir juntos, mas sem ter nenhum tipo de relação. Eu achei esse livro, assim, bem curioso, porque a história, assim, de romance é totalmente diferente do que a gente está acostumado. E vai muito para esse lado, assim, de fazer a gente refletir sobre as nossas próprias atitudes e principalmente se autoconhecer, sabe? O livro fala sobre bastante sobre família, relacionamentos no geral, sobre estudos, sobre sonhos. E como os personagens eles têm um modo de vida totalmente diferente, eles têm uma perspectiva muito diferente, sabe? O Francisco, ele dá a entender que ele cresceu numa família estruturada. A Maria Luísa, ela já cresceu numa família que ela só tinha a mãe dela e tal, pra tudo. Então, assim, são vivências totalmente diferentes. Apesar dos textos serem densos, né, como eu falei, eu acho que vale a pena a leitura. E é isso, espero que vocês tenham gostado da dica de livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com um amigo, amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E me seguir aqui no canal, porque eu trago dicas de livro toda semana. Boa leitura e até o próximo livro.